Trilhas da Democracia de hoje recebe um filósofo marxista, professor sênior da Universidade de São Paulo, para alguns um pessimista catastrofista, para outros, né, um realista na melhor tradição dos seguidores da teoria crítica frankfurtiana, de Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, para o próprio, né, um marxista ocidental cuspiando, bem comportado, né, para outros ainda, um marxista da melancolia, no melhor estilo benjaminiano, né, lembrando aqui do título de um livrinho, um grande pequeno livro do saudoso Leandro Conder, né? Com muita satisfação que o Trilhas da Democracia recebe Paulo Arantes. Paulo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um grande prazer recebê-lo aqui nesse espaço de discussões sobre democracia, em defesa sempre de uma democracia entendida como socialização do poder. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite, Marco. Um prazer conhecê-lo. Eu sei como você fui bem recomendado, também você foi bem recomendado. Recomendado também falando do Rui Braga e do Marcelo Ridente, que você mencionou na sua mensagem. Exatamente. Apadrinhado pelo Rui Braga. Paulo, você poderia me incluir no precariado intelectual também, nessas caracterizações que você fez aí. Paulo, a primeira pergunta que eu te faço, né, é uma provocação. Né? Se, na verdade, a construção histórica que você faz sobre o Brasil não desembocaria numa espécie de circuito fechado, né? Se não seria, na verdade, a história de um incêndio anunciado, à medida em que você aponta vários alarmes de incêndio, para usar a expressão, você utiliza a expressão do Benjamin, de avisos de incêndio, né? Da denúncia do escravismo como algo estrutural, na obra de Joaquim Nabuco, até a Primavera Ilusória de 1994, 2014, ou seja, os anos de governo de FHC, Lula, o primeiro governo Dilma, né? Passando pelo mito da convergência entre centro e periferia, e também aquilo que o Chico de Oliveira chamava de razão dualista, que ele criticou no ensaio do início dos anos 70 e depois retomou no Ornitorrinco, né? E que vai, na verdade, ser interrompido por aquilo que você chama de ato fundacional do Brasil moderno, que foi o golpe de 1º de abril de 1964. Né? A pergunta que eu te faço é se você não consegue observar nesses inúmeros alarmes de incêndio nenhuma saída de emergência à esquerda. Nenhum momento, como fruto das contradições desse processo, que possibilitasse, que venha a possibilitar a afirmação do Brasil como uma nação independente, capaz de superar a sua condição colonial nos termos da tradição crítica brasileira em que você se insere. Então, essa é a primeira grande pergunta, e você tem o tempo que você assim desejar para respondê-la. Por favor, Paulo. Muito obrigado, Marco. Mas, de fato, você tem razão, é uma grande pergunta pelo arco histórico que ela envolve. Você começou com Joaquim Nabuco, hein? Olha lá, para chegar até hoje. Isso é mais de um século.
Então, começamos com o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é um bom... Eu já mencionei, acho que mais de uma vez, o Joaquim Nabuco. Acho que a sua pergunta não é gratuita. Sobretudo porque, seguindo uma sugestão do Antônio Cândido, todas as caracterizações que você fez das minhas metamorfoses ou das minhas 1000 facetas, você esqueceu da principal, com a qual eu mais me identifico, que é a famosa definição do Antônio Cândido, definindo a nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como ela se chamava na época da fundação. Ela era apenas o veículo de um modesto radicalismo de classe média. Então, é nessa faixa que eu me reconheço. Me reconheço tanto como marxista ocidental, com todas as caracterizações, pessimista, realista, melancólico e assim por diante. Essas variações, digamos, de humor conjunturais, elas vão para cima, vão para baixo, mas essa faixa eu nunca ultrapassei, por uma razão de coerência, definição, princípio, porque na autocompreensão desses radicais de classe média, que, digamos, de maneira intermitente, temporária, rompem com a sua classe de origem, no fundo, as suas raízes oligárquicas, a gente não pode esconder que vem de lá. Eles acabam, digamos, contemporizando na hora de passar para o outro lado. Quer dizer, eles são radicais, podem até ser protagonistas de explosões revolucionárias, mas raramente, ou quase que é impossível, aderem ao outro lado. Isso acontece, há exceções de você passar por outro campo, digamos, um campo socialista revolucionário. Digamos, uma figura limítrofe nesse sentido, por favor, me entenda, não no sentido psicológico, limite nessas duas esferas, entre a tradição crítica brasileira e a tradição militante, organizada, tal como o socialismo se compreendeu a si mesmo nos últimos 2 séculos, uma figura emblemática dessa quase transposição de linhas, mas na hora hesita, na hora nós sempre contemporizamos. Foi o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que foi de tudo. Você poderia até dizer que ele foi sociólogo funcionalista. Ele foi Talcott Parsons, ele foi weberiano, ele foi kantiano, depois ele foi marxista, foi trotskista. Ele foi e voltou, mas sempre no radical de classe média. Tanto é, digamos, a façanha que eu mais admiro no Florestan Fernandes foi a campanha para a escola pública. Lembra da Lei de Diretrizes e Bases? Ele liderou. Essa é a mais pura expressão do radicalismo, modesto radicalismo de classe média da nossa faculdade. Era uma reforma, digamos assim, quase uma reforma de base, em que ele tomou a dianteira, foi o principal ideólogo, lutou até o fim, ganhou, tornou-se lei. Aí ele voltou para as aulas dele, continuou dando aula, e nas aulas ele sempre, nós fazíamos uma piada, eu não cheguei a ser aluno dele, mas era uma piada que corria a respeito dele, era um mito, era uma anedota, assim, não era verdade, em que ele chegava, naquela época se usava, os professores, mesmo sendo professor de sociologia, por causa do giz, usava guarda-pó. Então, se dizia o seguinte, que o Florestan entrava na classe com o guarda-pó, para não sujar todo mundo dava aula de terno, tal, não sujar a sua roupa com o pó do giz. Num determinado momento da aula, falando qualquer assunto sociológico, científico, assim por diante, dizem que, isso é claro que isso é um mito, nunca lhe aconteceu isso, mas a ênfase, a retórica mudava, é como se ele tirasse o guarda-pó. Até agora eu falei como sociólogo, agora eu vou falar como cidadão de esquerda e penso isso. Agora vou falar novamente como sociólogo e punho o guarda-pó. Então, o radical de classe média é mais ou menos isso. Põe e tira o guarda-pó. Nós já não podemos ficar definitivamente de guarda-pó e também definitivamente sem guarda-pó. Isso é passar por outro lado e se tornar um intelectual orgânico de um partido revolucionário. Um partido, digamos, burocrático, social-democrata, aí não vale nada. Aí é como você se inscrever no clube da esquina, frequentar a piscina, vai às reuniões, isso não é disso que nós estamos falando. Quando nós estamos falando fazer uma escolha política decisiva, é uma escolha de vida. Você tem que renunciar à carreira burguesa, você tem que possivelmente renunciar à família burguesa e ter um outro tipo de família, outro tipo de relacionamento. É quase uma vida clandestina, embora você possa ter uma vida pública. É esse passo fundamental que é definidor e que um marxista ocidental raramente dá.
Por isso, eu fui um pacato marxista ocidental, uspiano, e marxista ocidental na acepção, não na acepção pejorativa do Perry Anderson. Para ele, o marxista ocidental é quem só discute questões de método, e não quem faz as coisas. Para distinguir do marxismo propriamente dito, onde entra Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky e assim por diante. Era essa a distinção. Mas voltando ao Nabucco. Então, voltando ao Nabucco. O Nabucco é o pai fundador dessa modesta radicalismo de classe média. Ele foi radical num determinado momento. E nem classe média, ele era oligarquia em estado puro. Ele era um proprietário, classe proprietária. Ele era a nata da elite brasileira. Até loiro ele foi, para você imaginar. Mas, num determinado momento, ele traiu a própria classe, tornando-se abolicionista e o principal teórico. Não só há vários líderes abolicionistas, e o abolicionismo foi um movimento quase revolucionário, em certo sentido, a mobilização que fez. E ele foi, vindo lá de cima, ele assumiu o que ele chamava o mandato da raça negra. Um mandato da raça negra que não lhe foi outorgado. Ele se autonomeou mandatário da raça negra no processo de abolição. Era isso, digamos, era uma espécie de voluntariado, por assim dizer, porque os escravos tinham seus próprios líderes. Os escravos não eram passivos, tinham rebeliões, e rebeliões seríssimas, mas ele, digamos, se deu esse programa abolicionista e fez o primeiro grande diagnóstico radical do que era a sociedade brasileira, que só tem equivalente literário na obra do Machado de Assis. Por isso os dois eram amigos, sabiam do que estavam falando, o que significava a tragédia de um país, de uma ordem escravocrata. Tanto é que nós tínhamos professores na faculdade, como a Paula Bengemann, por exemplo, que é professora de ciência política, que consideravam o Nabucco o Lenin brasileiro. Quem fez a melhor análise do século XIX brasileiro teria sido Joaquim Nabuco. Veja só, Quincas o Belo, o nosso Lenin, segundo a Paula Bengemann. E, num determinado momento, aí começa a diferença. O que significa esse pai fundador da minha estirpe, que são os radicais de classe média. Tem os radicais, o Antônio Cândido distingue os radicais de ocasião, aqueles que explodem e depois voltam para o regaço da classe dominante, e tem os sistemáticos, os renitentes, os teimosos, que são radicais, digamos, a vida inteira, com breves intervalos de acomodação, faz parte, que é a tradição crítica brasileira. A tradição crítica brasileira, os grandes intérpretes do Brasil eram radicais sistemáticos, também nunca atravessaram a linha, nunca foram para o outro lado. Mesmo uma figura como Caio Prado, ele está mais nessa tradição crítica de intérprete do que na tradição militante, embora ele fosse membro do Partido Comunista, mas ele não tinha voz no Partido Comunista. Ele não era dirigente, ele era apenas tolerado. Mas voltando ao Joaquim Nabuco, aí começa as distinções que serão necessárias ser feitas para não chegar à conclusão de que eu sou um catastrofista nato e assim por diante. O que distinguia o Joaquim Nabuco dos demais? Por exemplo, se ele fosse um russo, era perfeitamente inteligível nós imaginarmos uma contrapartida russa do Joaquim Nabuco, nas vésperas do fim da servidão, pelo Tsar Alexandre II, em 1861. Nabuco foi um pouco depois. Mas nós poderíamos imaginar a contrapartida do Joaquim Nabuco levantando o seu voo radical nas décadas que antecederam a emancipação dos servos na Rússia. Esses, digamos, russos, a contrapartida do Joaquim Nabuco, possivelmente passariam para o outro lado, se tornariam nihilistas na acepção do Turgenev, e depois chegariam na pré-história do bolchevismo e haveria uma revolução. Essa é a distinção fundamental entre os radicais russos e os radicais brasileiros. Havia um império aqui, havia um império na Rússia, havia escravidão africana aqui, havia servidão, um outro tipo, não era diferente, mas havia uma servidão, era uma sociedade camponesa que vivia de rebeliões periódicas camponesas. Então, esse paralelismo é perfeito. Só que, no caso do Nabuco, do nosso radical de ocasião, que fez a melhor interpretação, deu a maior interpretação do Brasil,
escravista e por que nós estaríamos condenados como país se continuássemos, se não abolíssemos a escravidão e não passássemos para outra etapa. Etapa escapou, eu não sou etapista. Era o seguinte, o Nabucco, primeiro, ele dizia o seguinte, a escravidão é uma ignomínia moral. Nenhum país pode conviver com esse estigma que nos degrada enquanto humanidade. Portanto, ela é um imperativo moral, de tipo kantiano. E, portanto, eu sou abolicionista. Mas, por outro lado, aí entra o Quincas o Belo. Por outro lado, eu sou uma pessoa com descortínio, com antecipação do futuro. Eu sou um homem de Estado. Aliás, o meu pai foi um estadista do Império. Depois da abolição, ele vai escrever a biografia do pai dele. E, portanto, eu tenho uma outra preocupação. Eu tenho a preocupação moral, ética, política, se nós quisermos, radical, inclusive no sentido revolucionário. Mas, ao lado dessa preocupação, eu tenho uma preocupação afirmativa, positiva, de homem de Estado. De homem de Estado ou de estadista, eu também sou filho de estadista, sei do que eu estou falando, e, portanto, o Brasil deve abolir o sistema escravista, porque senão perderá o bonde da história, porque o Brasil tem que dar certo. Eu preciso encontrar uma solução para o Brasil. Então, o que agoniava o Joaquim Nabuco era a agonia moral e política, de um lado, e a agonia de um homem de Estado vendo o seu país naufragar caso rapidamente não abolisse a escravidão, porque havia correndo o mundo já uma segunda revolução industrial. E nós íamos perder, nós mal estávamos encostando na primeira, com a indústria têxtil. E iríamos perder, já estávamos perdendo a segunda revolução industrial e, portanto, estaríamos condenados a uma espécie de ralé geopolítica comercial internacional, caso não abolisse. Portanto, havia uma preocupação afirmativa de construção nacional própria de classe dominante. Não tem como. A posição radical, ao contrário da posição de classe, digamos, proletária, se nós quisermos ser estritos, ela é uma posição que privilegia o ponto de vista nacional, da formação nacional, da construção nacional, do desenvolvimento nacional e, portanto, é um ponto de vista de classe dominante. A ideia de que o Brasil tem que dar certo é um ponto de vista da faixa esclarecida da classe dominante brasileira, a qual pertencia o Nabucco, que, num momento de crise, passa para o outro lado e defende a causa dos espoliados, despossuídos, oprimidos, dos escravos, então, que era o grau zero da humanidade. Então, tem esses dois lados. Nós jamais imaginaríamos, imagina só, se nós, dos líderes de fato subversivos ou sediciosos do lado dos escravos, eles jamais pensariam a necessária abolição, porque nós temos que construir uma nação e essa nação deve entrar no concerto das nações mundiais como um país sem o estigma da escravidão, assim por diante. O ponto de vista jamais seria isso. Nós lutamos pela abolição, pela liberdade, porque se trata de uma opressão. E nós temos que acabar com todas as opressões. E nós estamos na vanguarda dos oprimidos. Começou no Haiti, e nós somos os últimos, em Cuba e no Brasil, somos os últimos a romper esse círculo diabólico que vem dos Estados Unidos, passa por Cuba e vai até o Brasil, que são as últimas sociedades escravistas. O ponto de vista jamais seria de um ponto de vista nacional. Paulo, uma pergunta breve dentro da pergunta inicial. Você costuma dizer que 3 tradições foram responsáveis pela a tua constituição como filósofo uspiano, né? Uma tradição da teoria crítica frankfurtiana, né? Você diz que não é, na verdade, um especialista na escola de Frankfurt, mas, na verdade, é um marxista ocidental, seguidor das principais teses da escola de Frankfurt. Uma segunda tradição, que é a tradição militante de esquerda, né? E a terceira tradição, a tradição da crítica brasileira. Você considera o Nabucco como sendo
a base inicial dessa tradição crítica brasileira, porque se costuma, na verdade, indicar essa tradição crítica brasileira nos anos 20, 30, na década de 20 e 30 do século XX, a partir de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e, de alguma maneira, até mesmo em Gilberto Freire. Né? Eu estou pensando aqui no célebre texto, no célebre prefácio do Antônio Cândido, A Raízes do Brasil. Né? Então, na verdade, você situa em Joaquim Nabuco o nascimento dessa tradição crítica brasileira? Situo, sim. Não, essa periodização é inusual. Se eu fosse enfrentar especialistas na matéria, eu teria dificuldades em vender o meu peixe, porque geralmente essa tradição crítica ela é associada à reviravolta da Revolução de 30. É uma redescoberta daquilo. Foi quando realmente, quando aparece a expressão realidade brasileira, a realidade brasileira é inventada como um conceito e como um problema e como um instrumento de identificação de problemas, em que aparece a consciência pela primeira vez da ideia de que nós éramos subdesenvolvidos, que nós éramos uma anomalia internacional e, portanto, aquela consciência amena do atraso, como dizia o Antônio Cândido, do país jovem que tinha o futuro pela frente, natureza pujante, todas essas bobagens desaparecem assim da noite para o dia em 30. Em 30 cai a ficha. Nós somos um país que ameaçado de perder o bonde da história, o famoso bonde da história, e temos que tomar providências drásticas. Aí entram, digamos, liberais de esquerda como Sérgio Buarque, ou radicais antirracistas, como foi o primeiro Gilberto Freire, ou marxistas, stricto sensu, como Caio Prado, que começam a pensar no sentido da formação, como no sentido da colonização, por exemplo, eu dar um exemplo do primeiro capítulo do Caio Prado. É nesse momento que se costuma oficialmente datar a fundação dessa tradição crítica brasileira, os três clássicos, os três primeiros grandes intérpretes do Brasil dos anos 30, e o Antônio Cândido estabeleceu esse cânone, com precursores, depois sucessores, e vai até os últimos, até Celso Furtado, Chico de Oliveira, e por aí vai, Faoro, então, todos os grandes intérpretes do Brasil. Mas essa tradição crítica, para ser crítica, ela tem uma dimensão afirmativa, que eu já assinalei no Nabuco. Essa dimensão afirmativa é o Brasil tem que dar certo. A ideia de que um país tem que dar certo, ela já é dúbia, do ponto de vista, digamos, estritamente de esquerda, socialista, revolucionário ou marxista. Jamais passaria pela cabeça mesmo de um social-democrata alemão, do auge do reformismo, diria a Alemanha tem que dar certo. Não, nós temos que fazer com que a causa da classe trabalhadora organizada triunfe, de várias maneiras, desde a representação parlamentar, enfim, um Estado social e por aí vai. Jamais a Alemanha tem que dar certo, tem que se unificar, dar certo e ser uma grande potência. Isso é classe dominante, isso não faz sentido. Mas no nosso caso, existe essa dimensão, mesmo numa pessoa, não precisa ser necessariamente marxista, como o Celso Furtado, a ideia de que a superação do subdesenvolvimento ela era uma reparação de uma espécie de um déficit moral histórico incomensurável, que era o subdesenvolvimento, e, portanto, que ele entendia como um resultado histórico e não uma etapa a ser vencida, tinha como consequência a construção de um país coerentemente coeso, justo, equitativo, mais capitalista e que, portanto, pudesse encontrar um lugar no concerto das nações. Ele raciocinava como um homem de Estado. A fundação da Sudene é um gesto de um estadista quase que equivalente, tendo em vista o que ele entendia por Nordeste, o que o Nabuco entendia por escravidão. Então, tem essa dimensão, mas essa dimensão fundamental dessa tradição crítica, do meu ponto de vista, e não é do meu ponto de vista, ela é inaugurada quando ela começa, a partir dos anos 30, se começa a refletir sobre o passado. Começa a refletir sobre o passado e ver os nossos precursores, acho que um Gilberto Freire poderia dizer, o Caio Prado poderia dizer, até o Sérgio Buarque poderia dizer, daí para frente, quando interpretavam o Brasil como um problema, era sempre de um ponto de vista comparativo, metrópole e colônia, periferia e núcleo orgânico. Alguma coisa acontecia na periferia que revelava a verdade do núcleo orgânico, assim como as vantagens do núcleo orgânico denunciavam a nossa patologia.
modo que havia uma espécie de comparatismo obrigatório e, portanto, uma crítica recíproca, uma desqualificação recíproca entre os dois polos. Isso é uma descoberta, nesse sentido, digamos, o meu mestre, o meu parâmetro chama-se Roberto Schwartz, isso acontece com Machado de Assis. O Roberto Schwartz, que agora tem uma obra que eu acho colossal, é um momento em que essa tradição crítica brasileira, oficial, que começa nos anos 30, com os clássicos, passa por todos aqueles que eu enumerei, onde a gente inclui Antônio Cândido, Celso Furtado, Faoro, Chico de Oliveira e por aí afora, toma consciência da sua peculiaridade. Toma consciência da sua peculiaridade como sendo um ponto de observação, é o ponto de vista da periferia, que observa a sua, digamos, patologia social, que deixa de ser uma patologia porque faz parte da normalidade capitalista central, que em si mesma é uma patologia. É um sistema perverso, baseado na exploração e assim por diante. De modo que, ao tomar consciência do Brasil como um problema, e não como uma nação a ser construída nos moldes capitalistas ou socialistas, que o pró-sistema ou antissistema é uma outra questão, ao tomar consciência disso, essa tradição crítica se reflete sobre si mesma. Aí o Roberto é o primeiro a mostrar que, ao refletir sobre si mesmo o Brasil como problema, quem refletiu isso em termos literários, estéticos, apresentou um retrato do Brasil, foi o Machado de Assis, que entregou para o mundo a elite brasileira. Ao entregar para o mundo a elite brasileira de bandeja, denunciou, disse, olha, é o retrato em negativo de vocês, europeus, norte-americanos, que se imaginam o sal da terra. Vocês são feitos da mesma farinha, a farinha da iniquidade, da dominação, que aqui tem características específicas, como tem características específicas no centro, mas vocês se equivalem. Nesse momento, é que o Roberto diz, e eu vou atrás dele, trabalhei nessa direção a vida inteira, o Brasil, um país eco, mesmo sendo grande, lá na periferia, escravista, assim por dito atrasado, entre aspas, jamais atrasado. Nós sempre estivemos na vanguarda do capitalismo. Fomos uma colônia de exploração, do ponto de vista econômico, éramos exportação de açúcar, era um negócio de vanguarda. Nós temos o que dizer, do nosso ponto de vista, criticamente a respeito da marcha do mundo. Nesse momento, a tradição crítica brasileira passa a ter voz no capítulo, mesmo que ninguém ouça, mas um brasileiro inteligente que trabalhe nessa direção com a matéria brasileira, ele terá coisas novas a dizer sobre o funcionamento da Europa, dos Estados Unidos, agora da Ásia, com a globalização, e por aí vai. Essa é que quando eu falo em tradição crítica, eu estou pensando nesse grande arco que começa lá atrás com Nabucco, e principalmente com Machado de Assis, em que se muda a ideia de crítica da ideologia, muda de registro, porque são as duas, há um confronto em que ninguém sai ganhando. É uma dupla caipira, uma dupla sertaneja, o gordo e o magro, um desmoraliza o outro. Nesse momento, nós temos, refletindo sobre a nossa precária matéria local, nós temos elementos para fazer uma apreciação global. Isso é um salto incrível. De consciência. Nós estamos nesse caminho. Assim como, aí eu volto novamente à minha comparação favorita com os russos, assim como quando os grandes romancistas e ensaístas russos da segunda metade do século XIX começaram a ser traduzidos em língua de Europa Ocidental, isso é francês, inglês e alemão, eles causaram um escândalo e fizeram os grandes franceses, ingleses, alemães se sentirem pigmeus diante daqueles gigantes russos que, refletindo sobre a brutalidade, a monstruosidade, a patologia da sociedade russa, considerada bárbara, asiática, se reconheceram, é o espelho no qual nós nos reconhecemos. Os russos diziam isso para vocês, europeus, são isso, nós não somos bárbaros, nós fazemos parte da mesma tribo chamada civilização ocidental, ou coisa que o valha. A modernização que vocês tentam nos impor, tentam nos exportar, nos chamando de atrasados, ela mesma é um fermento de destruição social.
de destruição cultural, de aniquilação de uma civilização. E isso os russos começaram a mostrar para os europeus na segunda metade do século XIX. Portanto, a partir daquele momento, aquela nação considerada, digamos, a excrescência europeia, mas que só era digamos, utilizada como policial europeu para reprimir sedições e rebeliões na Europa Ocidental, chama os exércitos, chama os cossacos para reprimir greve operária na França e na Alemanha. Era mais ou menos essa mentalidade. Eles passam a ter algo a dizer, mesmo no sentido megalômano, de nós somos o centro do mundo, a cristandade russa e moscovita, assim por diante, ortodoxa, que está com a razão, mesmo tendo esses momentos de megalomania, como nós tínhamos também, os trópicos, a visão edênica dos trópicos, assim por diante, eles, de certa maneira, entram em curto-circuito com essa tradição ocidental e entram em cena de uma maneira portentosa. Você não vai procurar, mas não encontra nenhum equivalente ao Tolstói, ao Dostoiévski, na Europa, escrevendo ao mesmo tempo que eles estão escrevendo. É um negócio impressionante. Bom, então, essa tradição crítica brasileira, que começou lá atrás com o Machado e ela tem um percurso. E eu, digamos, de certa maneira, quem sou eu? Sou um pigmeu perto deles, mas essa correnteza que me arrasta, junto com as duas outras que você mencionou. E quando nós chegamos, então, à década de 50, 60, até os idos de março, abril de 1964, com o desenvolvimento do mito da convergência, com o desenvolvimento da razão dualista, os teóricos da modernização, que estavam presentes em boa parte da inteligência nacional, seja no ISEB, sob influência da CEPAL, dentro do Partido Comunista Brasileiro, como se caiu na ilusão de se imaginar que o Brasil conseguiria encurtar a distância entre periferia e centro. Eu diria o seguinte, é uma ilusão necessária. Eu acho que não dá para encontrar, digamos, entre 30 e 64, ou se nós quisermos desde 50, como segundo Getúlio, ou desde 54, quando primeiro ensaio geral para o golpe de 64, não dá para encontrar, eu acho que uma voz dissidente deste consenso no pensamento crítico brasileiro, que era uma questão de vida ou morte, a superação do subdesenvolvimento. Depois havia divergências. Primeiro, a grande descoberta a partir dos anos 30 e 40, depois no pós-guerra, com a criação da CEPAL, entre outras coisas, essa grande descoberta que se deve sobretudo ao Celso Furtado, que não era marxista, veja só, e que discrepava da teoria etapista do Partido Comunista. A grande descoberta é dizer o subdesenvolvimento não é uma etapa na evolução do capitalismo. Nós não estamos 2 ou 3 capítulos atrasados. O subdesenvolvimento é um resultado histórico. E ele explica a formação da economia brasileira, da formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, é uma explicação desse resultado histórico. E esse resultado histórico pode ser revertido. Portanto, e será revertido por uma reviravolta política, onde o Estado é fundamental, o protagonismo do Estado é fundamental. Portanto, nós não somos uma etapa atrasada do capitalismo. Só que nessa reversão, que implicaria a superação do subdesenvolvimento, apareciam grandes obstáculos. O primeiro deles era a reforma agrária, na cabeça do Celso, a reforma agrária e a criação de um mercado interno, sem o que nós não superaremos. E essas seriam as reformas de base. Se nós não fizermos isso, ele escreve isso em 62, a pré-revolução brasileira. Se nós não fizermos isso, reforma agrária, que cria um mercado interno, portanto, uma sociedade salarial à maneira europeia, não americana, mas à maneira europeia, nós estamos perdidos por uma revolução. Essa revolução será socialista, será de tipo o chinês, ou o cubano, ou o soviético, seja em parte, e para nós, diz o Celso Furtado, que faz parte do nosso panteão, será um desastre. Será um desastre, porque, diz ele, uma revolução como a chinesa ou a soviética só faz sentido em países que estão
num certo sentido, lá muito mais atrás do que nós já nos modernizamos para além da conta. De certa maneira, nós já estamos subjugados pelo capitalismo. Uma revolução de tipo agrária, como foi a chinesa e como foi a soviética, em última instância, para nós será um retrocesso e, portanto, implicará numa mortandade, será uma catástrofe econômica. Não vai dar certo, diz ele. Não é que porque eu não sou marxista, eu sou isso, aquilo. Ele está dizendo, não há condições mais. Nós já há uma parte modernizada, o subdesenvolvimento é esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio nos obriga a continuar esse processo de modernização. E a primeira providência é a reforma agrária e criação do mercado interno, e por aí vai, reaparelhamento do Estado, e por aí vai. Então, havia uma unanimidade, mesmo você sendo marxista, de qualquer tendência, ou mesmo não existia teoria crítica naquele momento, ninguém lia os frankfurtianos. Se lesse os frankfurtianos, poderia haver vozes dissidentes no Brasil. Então, o mito da convergência, isto é, de transformar o país, digamos, seguindo o modelo do núcleo orgânico do capitalismo, era inerente, era uma espécie de ilusão necessária no tipo ilusão transcendental kantiana ou ilusão ideológica marxista. Nós estamos vendo que era... Se alguém dissesse, olha, pessoal, não vai dar certo, essa convergência é um mito, porque já havia ideias a esse respeito. O Wallerstein já estava falando. Já se falava no desenvolvimento do subdesenvolvimento, já havia vozes dissidentes, mas eram vozes dissidentes que ninguém ouvia. Você não vai dar certo porque esse sistema ele é bipolar. Ele tem dois polos, um polo quente e um polo frio. Ele tem um centro e tem uma periferia. Ele só funciona desde o início, é o que o Wallerstein vai chamar de capitalismo histórico, porque ele cria esses dois mundos ao mesmo tempo. Se essa divergência, se essa dissimetria acaba o capitalismo, não é mais capitalismo, é outra coisa. É outra coisa. Mas quem ousaria, naquele momento, falar isso? As variantes eram a superação do subdesenvolvimento, é uma espécie de imperativo categórico, pode ser uma superação antissistêmica, chinesa, soviética, cubana é um negócio ainda meio esquisito, mas enfim, os grandes modelos eram União Soviética e China. Ou pode ser uma mutação sistêmica, pró-sistema, capitalista, no certo sentido. Portanto, a criação de uma sociedade salarial moderna, reforma agrária, assim por diante, modelo francês, inglês, americano, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a meta era atingir o patamar de consumo e produção compatível com o nível das forças produtivas que o capitalismo havia, querendo ou não querendo, havia criado. Então, não ter ilusões a respeito de que isso era uma quimera era necessário. Ser voz dissidente nesse momento, eu fico imaginando quem poderia ser. As vozes dissidentes já existiam na Europa do pós-guerra, mas aqui no Brasil a ficha só foi cair, mesmo que você pudesse ler os frankfurtianos que diziam, olha, os jogos já estão feitos, a catástrofe já aconteceu. A nossa única função, nesse momento, era ser os frankfurtianos de origem, é impedir que ela se consume, é adiar esse fim. Já aconteceu, o campo já aconteceu, a bomba já veio. Isso no Brasil, ninguém seria ouvido. Mesmo você poderia saber, teoricamente, poderia ser inteligente nos anos 50, início dos anos 60, ler esses frankfurtianos e ficar com a pulga atrás da orelha. Os caras estão dizendo que isso não vai dar certo. Mas, praticamente, você tinha que apostar nesse salto adiante, nessa convergência. O Wallerstein só foi lido depois de 64. 64 foi a ducha. 64, olha, acabou. Antes da gente entrar em 64, você fala da intelectualidade progressista, né? da tradição crítica brasileira, e particularmente aquela dos anos 50, né? Até o golpe de 64, como tendo sido uma ilusão necessária. Por favor, me corrija se eu estiver colocando palavras, expressões na tua boca de maneira equivocada. Eu queria te convidar a fazer a seguinte reflexão. Né? Todo o
os conceitos, o conjunto de conceitos, categorias que foram utilizadas, tendo em vista a tentativa de fazer um balanço da derrota sofrida em 64, né? A utilização dos conceitos de Lenin, de via prussiana, de Trotsky, desenvolvimento desigual combinado, de Gramsci, revolução passiva, revolução-restauração, revolução sem revolução, a utilização do conceito de Barrington Moore Jr., que não é um marxista, mas que teve largo uso de modernização conservadora, todo esse conjunto a crítica à razão dualista do Chico de Oliveira, todo esse conjunto de conceitos são resultantes de um balanço crítico daquela ilusão que foi necessária. Eu queria fazer um deslocamento temporal para os anos 80, né? De um momento em que você fez parte, né? E que foi um momento em que você também teve uma ilusão, né? Foram muitos os que tiveram ilusão no decorrer dos anos 80, uma parte também dos anos 90, quanto à possibilidade de que realmente o Brasil se transformasse numa sociedade do trabalho, né? Uma sociedade... Isso num momento em que Habermas já falava da crise, do esgotamento das energias utópicas vinculadas à sociedade do trabalho. Esse momento dos anos 80 é que você, a partir de um determinado momento, começou a lançar também um olhar crítico. Também foram ilusões necessárias ou foram, na verdade, um outro tipo de ilusão que nós começamos a nos dar conta a partir de 2013, 2016 até os dias de hoje? Nos anos 80, isso é fim da ditadura. Bom, a primeira ficha caiu em 64. Caiu em 64 a ideia de superação ou antissistêmica ou pró-sistêmica do subdesenvolvimento tinha feito água. E, digamos, a classe dominante brasileira, o empresariado brasileiro, o PIB brasileiro, como se diria hoje, fez uma escolha estratégica decisiva. O Chico de Oliveira falando desse momento, de uma desistência histórica. E foi o diagnóstico do Fernando Henrique, na época que ele pensava ainda, pouco antes de 64, e ele disse, e pensou bem, olha, pessoal, e algumas semanas antes do golpe, essa história, a burguesia nacional já fez uma escolha há muito tempo, é de sócio menor do capitalismo, e está encerrado, e não tem vez. E depois o Florestan tirou as consequências que nós sabemos, é uma autocracia, uma contra-revolução permanente no capitalismo subdesenvolvido, e por aí vai, estamos conversados a esse respeito. Então, já tinha havido um primeiro ajuste de contas em 64. A nossa classe empresarial está disposta a qualquer negócio. Qualquer negócio é morte, tortura, desaparecimento, ditadura, assim por diante. Isso dá de barato, isso é nota de rodapé. Portanto, não contem com o outro lado, o topo, para qualquer tipo de iniciativa, digamos, construtiva, progressista, assim por diante. Já estava encerrado. Aí veio o fim da ditadura. Aí o fim da ditadura, que é um novo ciclo das ilusões necessárias. Aí, como você me dirigiu a pergunta e me implicou pessoalmente, eu posso dizer, bom, no fim da ditadura, em meados dos anos 80, eu já era menos, do ponto de vista do marxismo ocidental, frankfurtiano, uspiano, eu já era menos analfabeto. A ficha do que queriam dizer os frankfurtianos da primeira geração, não os posteriores, depois que, enfim, jogaram a toalha e tentaram um entendimento, acharam que o capitalismo estava normalizado e o problema era outro. Bom, a ficha já tinha caído. Então, uma orelha, digamos assim, uma orelha sabia ou tinha ouvido o canto frankfurtiano que dizia o seguinte, olha, pessoal, e que para nós, os nossos maiores naquela época, era uma coisa seria ininteligível. O que os frankfurtianos fizeram? O primeiro grande livro deles, que é a Dialética da Ilustração, do Adorno e Horkheimer,
sem falar no Benjamin. Deixamos o Benjamin de fora, que já tinha cantado essa bola antes do Adorno e do Horkheimer falarem, lá nos anos 30, quando ele viu o fascismo aparecer. Ele disse, olha, os jogos estão feitos. O que os frankfurtianos diziam o seguinte, olha, todo mundo eufórico, o mundo inteiro eufórico, porque uma aliança entre a sociedade de mercado americana e europeia e a União Soviética haviam derrotado o diabo, o monstro, as trevas, o nazifascismo, e que, portanto, a sociedade de mercado havia caminhado um pouquinho para a esquerda, com o New Deal, e, seguramente, combatendo ao lado de seus aliados ocidentais, a União Soviética tenderia a se liberalizar, do ponto de vista da economia de comando, partido único, assim por diante, e seguramente haveria um ponto de encontro entre as duas. Esse ponto de encontro selado pela derrota comum do nazifascismo. Portanto, essa frente comum, essa frente ampla, frente comum, esse front comum militar que venceu a guerra e que derrotou militarmente o nazifascismo, tenderia a se repetir, a continuar no pós-guerra. E, portanto, haveria, digamos, uma espécie de solução, uma solução conciliatória entre dois excessos que se anulariam em determinado momento. Essa era a grande esperança, a grande expectativa do imediato pós-guerra em 45, que durou 2, 3 anos até começar a Guerra Fria. Ora, esses frankfurtianos, que nós já estávamos começando ali naquele momento, nos anos 80, já diziam em 45, 44, isso não vai dar certo. Reparem que esse front militar não vai se repetir, digamos, na vida civil ou na paz do pós-guerra. E, mais do que isso, eles partilham, e isso era a crítica frankfurtiana fundamental, eles partilham as mesmas coordenadas, digamos, filosóficas de princípio de uma sociedade industrial de massa, e, portanto, eles vão convergir em algum momento, porque não dá para nós imaginar, diziam os frankfurtianos, que a civilização se reconstrua em termos democráticos, civilizados, depois de ter quase se autodestruído numa guerra mundial, que deu bomba atômica, campo de concentração, gulag, e assim por diante. De modo que, em certo sentido, para nós, frankfurtianos, esses primeiros, o diagnóstico está fechado. Para nós, isso já seria ininteligível nos anos 50, com a volta do segundo Getúlio. E depois, desenvolvimentismo até 64. Aí, 64 já fica um pouco abalado. Quem sabe esses caras têm razão. Bom, aí vem a ditadura. Aí a ditadura acaba. Então, você imagina o espírito de quem está assistindo o fim da ditadura. E qual é o tipo de previsão que você faz? Você não pode, ao mesmo tempo, já sabendo qual é o diagnóstico dos frankfurtianos. O diagnóstico dos frankfurtianos tinha sido em relação ao nazismo. Nos cabe agora, no pós-guerra, uma espécie de esforço de retaguarda para retardar o retorno do fascismo. A sua eclosão histórica mostra que ele é inerente a esse sistema, seja a direita americana ou seja a esquerda soviética. Eles tinham fechado o diagnóstico. Então, cabe a nós apenas esclarecer, esclarecer o esclarecimento e mostrar e retardar a ressurgência, o segundo golpe, o segundo strike dessa danação, dessa verdade do capitalismo. Ele nasceu assim, a acumulação primitiva foi isso, repetido pelos nazistas. Então, para nós, frankfurtianos, é uma espécie de trabalho de retaguarda, adiar esse processo. Quem leu bem os frankfurtianos nos anos 80 começou a entender, é o meu caso e outros da minha geração, naquele momento de fim da ditadura, tinha isso no ouvido esquerdo, mas no ouvido direito tinha outra música. No fim da ditadura, você estava vendo outra coisa. A ditadura tinha acabado e sendo humilhada, porque ela estava entregando um país destroçado pela inflação, pela corrupção, pela condenação internacional e pelo vilipêndio que tinha
descido sobre os militares. Os militares tinham barbarizado o país e, portanto, deviam ter saído com o rabo entre as pernas, do ponto de vista moral, mas entregaram um país destroçado, coberto de estatais, mas com hiperinflação e por aí vai. Bom, nesse momento, veja só, na meados dos anos 80, repete-se um ponto a mais, 2.0, a mesma ilusão de 45. Nós refizemos a mesma ilusão de 45 em 85, em 86. Desde a anistia e depois da reforma partidária, com a volta dos imigrados e assim por diante, nós estávamos, na prática, dando razão aos militares. E os militares e os seus associados civis, que naquele momento ficaram de boca acusa. O regime foi apenas militar, não temos nada a ver com isso. Qual era o raciocínio dos militares? Nós ganhamos uma batalha, mas perdemos a guerra. Nós estamos passando o poder para os vencidos. Nós somos os vencedores durante 20 anos. Estamos entregando o poder para os vencidos. É claro que foi uma pactuação, o poder predominante entre os vencidos é conservador, o Tancredo Neves, como dizia o Chico de Oliveira, está à direita da Virgem de Guadalupe. Enfim, era esse o raciocínio. Mas para nós é como se nós tivéssemos derrotado a expressão nacional do nazifascismo, que era a ditadura, e, portanto, nós éramos vitoriosos, e, portanto, a grande aliança que havia derrotado a ditadura seria refeita em termos civis e, portanto, o Brasil ia decolar. E tinha vários sinais dizendo que essa decolagem era possível. Decolagem nos termos antigos da tradição, da dimensão afirmativa da tradição crítica brasileira. Nós vamos encostar no centro, nós vamos emparelhar. A convergência pode acontecer. Por quê? Porque nós tiramos os militares. O veio autoritário foi retirado do caminho, está desmoralizado, voltou para os quartéis. Nós vamos fingir que a grande burguesia não foi colaboracionista como foi na França. Nós vamos, portanto, deixar que eles governem junto conosco e que eles comandem a transição. Tem mais essa ainda. Você imagina só, a França ocupada durante 4 anos pelos nazistas e a classe dominante francesa que colaborou volta como classe dirigente. Foi o que aconteceu na França. Em 2 anos, as ilusões já tinham sido dissipadas a respeito. Bom, mas nós tínhamos grandes sinais de que a grande expectativa de 45 estava se repetindo na segunda metade dos anos 80. E quais eram esses grandes sinais? A formação de um grande partido de massa de base trabalhadora. Pela primeira vez, aquilo era uma novidade, pela primeira vez, se você compara com o que foi o trabalhismo, pela primeira vez, era um partido de massa de trabalhadores que vinha da base. Era organização, sobretudo, sindical. Por mais que tivesse intelectuais, a igreja e assim, novos movimentos sociais, a espinha dorsal era sindical. E, portanto, era um partido de massa que estava crescendo de maneira vertiginosa. Tanto é que, apenas 9 anos depois de sua fundação oficial, já tinha um candidato competitivo à presidência da República, o que já é uma coisa estranha. A primeira coisa que você monta um partido da classe trabalhadora, a primeira coisa que você faz é apresentar um candidato para governador do estado, que foi em 82, quando o Lula foi candidato, já era uma coisa estranha. Então, mas, de qualquer maneira, você tinha grandes sinais, você tinha tido uma mobilização, pelo menos uma mise-en-scène com as diretas. Portanto, o povo estava na rua exigindo votar para presidente, em massa. Quem viu o Vale do Anhangabaú, como eu vi, você deve ter visto, no Rio de Janeiro, o equivalente na Candelária. Quase 1 milhão de pessoas lá falando direta já, você diz, bom, você imagina, se esse povão aqui que está gritando direta já, querendo votar para presidente e tal, e todo mundo junto ali no viaduto do Chá, do Montoro até o Lula, passando por FHC, assim por diante, se aparece uma grande voz de liderança, o caminho é por aqui, pessoal, vamos acabar com essa brincadeira, nós somos 1 milhão na rua, os militares estão indo embora com o cabo entre as pernas, e os seus cúmplices da ditadura. As imagens do comício das diretas, né? Vamos pegar só 2 imagens, quer dizer, a imagem da Candelária, do Vale do Anhangabaú, e também as imagens dos comícios do segundo turno de 1989 povoam o imaginário de toda uma geração, né?
Claro, mas claro. Eu, junto com os meus amigos de geração no Vale do Anhangabu, naquele momento, um olhava para o outro e todo mundo estava pensando a mesma coisa. Alguém falou e disse, é isso que nós estamos pensando. O que impede? O que esses diabos esses merda desses empresários da Fiesp, que foram cúmplices dessa barbaridade durante 20 anos, mais esses generais com seus tanques, o que eles podem com 1 milhão de pessoas agora na rua que resolve tomar uma atitude? Se tivesse um partido revolucionário, que se houvesse um estopim aqui na massa. Chega, acabou a brincadeira, tá? Vai embora para cá, Montoro e companhia, não sei o que lá, acabou. Agora é nós com nós por nós, somos 1 milhão, está encerrado esse troço aqui, nós não vamos voltar ao que era antes de 64. Como se tinha ilusão na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, não queremos voltar ao que era em 39. Como foi acontecendo na Inglaterra, não queremos voltar ao que era antes de começar a guerra, vai ser outra coisa. Essa outra coisa foi o Estado Social, que foi um sucedâneo da Revolução que não aconteceu, porque veio ordem de Moscou para que essa Revolução está encerrada. Acabou esse papo, o mundo está dividido em dois e está encerrado isso. O máximo que vocês vão conseguir é um Estado Social. Mas, enfim, repetiu-se, isso estava no ar, essa possibilidade, de modo que o que se ouvia com o ouvido esquerdo era quase que literatura. O marxismo ocidental frankfurtiano é a literatura que você lia de noite para pensar um pouquinho no sentido da vida, metafísica e por aí adiante. Porque o seu ouvido direito estava vindo outra música. Essa outra música começava com a formação de um partido de massa, começava com você ter visto 1 milhão de pessoas na rua, começava por você ver aquele entulho autoritário ser varrido, uma Constituição a caminho que ia ter, enfim, apesar de todos os defeitos, teria conquista, se dizia, falava em conquista naquele momento. Então, aparece alguma coisa como o MST, aparece alguma coisa como a CUT. O país volta a ser inteligente. A música popular, o cinema, a literatura que é feito, ele carreia todo esse conjunto de expectativas que iam numa direção da convergência com o centro, de transformar isso aqui num país decente no tempo das nossas vidas. Decente significava a sociedade salarial mesmo, com Estado social, seu modelo era francês, alemão e inglês, não o americano. O americano nós não queremos saber, porque nem existia isso. E também não deve ser esquecido no governo Fernando Henrique a criação do Ministério da Defesa, né? Bom, antes, não chegamos no Fernando Henrique, nós estamos nos anos 80 ainda. Fim dos anos 80. Existia a União Soviética, e isso aqui começou a se movimentar quando já estava no pré-glasnost, no pré-perestroika. Olha, a União Soviética pode dar um salto no sentido social, democrata, assim por diante, quem sabe. Ninguém imaginava o desastre que seria o fim da União Soviética, mas tudo isso corroborava para reforçar o mito, a ilusão da tradição crítica brasileira, da convergência, de que você finalmente ia começar aquele trabalho de integrar os inorgânicos, os desclassificados, herdados do sistema colonial, que a tradição crítica brasileira, desde o Nabucco, pensava. Desde o Nabucco, ou desde o Zé Bonifácio, se quiser, a respeito dos escravos. De modo que pintou novamente isso, era impossível. Você via a CUT se formando, você viu o MST se formando. O MST, quando se forma, com a tática do MST de ocupação, era um negócio espantoso. Não havia coração que não se comovesse. Portanto, ninguém prestou atenção no essencial. Não dá, porque era impossível. Você imagina você numa assembleia do PT, ele pede, pessoal, queria dizer uma coisa, está acontecendo já há mais ou menos uma década, aquela coisa que aconteceu no pós-guerra, os 30 anos gloriosos, está indo para o ralo, porque a classe capitalista resolveu se pôr em movimento e disse que essa história de Estado social é uma aberração, isso não faz parte do capitalismo. O capitalismo é para outra coisa. Ele não é uma máquina para distribuir benefícios e proteção das pessoas e gerar empregos, ele é para gerar lucros. Isso não está dando certo. Então, nós vamos tomar providências drásticas agora, passados 30 anos, que passou o nosso período, a carência do nosso período de desmoralização por ter colaborado com o nazismo, com o fascismo, nós vamos virar a mesa agora. Vamos virar a mesa e vamos acabar com essa farra. E essa farra vai começar pela força de trabalho. Nós vamos transformá-los em força de trabalho redundante. Não querem acreditar? Vocês já vão ver. Está em curso uma revolução tecnológica, uma terceira revolução, que vai tornar vocês redundantes. E vocês vão ver o que é bom para a tosse. Vocês vão ver o que é bom para a tosse. Vocês não viram nem a metade.
Isso já estava em marcha nos anos 70, início dos anos 80, na Europa e nos Estados Unidos. Já estavam começando as deslocalizações, ou as fábricas sem operário, automação e por aí vai. Se Você alguém fala levantasse... do processo de Mas ninguém está... produtiva. Exatamente, reestruturação produtiva. Ninguém estava prestando atenção nisso. Só se começou a falar em meados dos anos 90 e por aí vai. Bom, como reestruturação produtiva, o protagonismo, pela primeira vez, existe protagonismo da classe trabalhadora no Brasil a partir dos anos 80 e dos anos 90. Tanto é que quase em 89, quase chegamos lá. Quem é que ia acreditar no contrário? Olha, tem um alemão lá que está dizendo que esgotaram-se as forças, o esgotamento das forças utópicas. Mas esse alemão está falando de outra coisa. Ele está falando, ó, o paradigma da produção foi aposentado para o da comunicação. Isso é a história da carochinha. Vai entrar um arroxo daqueles que vocês nunca viram, que é o que nós estamos vivendo há 50 anos. Então, na passagem dos anos 80 para os anos 90, era impossível você dizer, a CUT recém-fundada, olha, pessoal, o chão histórico da força de trabalho está desaparecendo. Demograficamente, nós vamos encolher. Não dá para... Vocês vão... O que significa uma parcela, 2/3 da população se tornarem redundantes, supérfluas, num regime que exige para a sua sobrevivência que você não seja supérfluo. E não existe mais, não haverá mais emprego para todo mundo, portanto, cada vez mais o capitalismo será para poucos. Quem percebeu isso? Quem percebeu isso é como se estivesse lendo literatura estrangeira que estava acontecendo na Europa, mas o Brasil ia no sentido contrário, no sentido do fortalecimento das grandes organizações de massa. Partidos, centrais sindicais, movimento social, da amplitude do MST. Quem é que poderia imaginar que aquilo não iria chegar a algum lugar? De modo que a ilusão, aquela ilusão necessária da construção do Brasil, que poderia ser feito dentro do capitalismo, manteve-se em pé. Manteve-se em pé. Você poderia ser, digamos, fora do expediente frankfurtiano, mas na hora do, vamos ver, na hora do horário de trabalho, você estava lá no MST, no PT, na CUT, militando nos seus postos de trabalho, assim por diante, dizendo, agora vamos, e já não deu mais, a aliança com a burguesia não deu certo. Em 64 foi por água abaixo, portanto, desmoralização da estratégia etapista do Partido Comunista. Quando eu vejo você falando no ouvido direito, né, ou em casa, fora do trabalho, lendo a dialética do esclarecimento, iluminado pela dialética do esclarecimento, mas o ouvido esquerdo estava lá quando você saía de casa, estava na militância, né? Não tem como não imaginar na famosa frase do Romain Rolland, que depois se tornou famosa pela boca de Gramsci, do pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Quer dizer, como se você visse, na verdade, no plano racional, no plano da realidade, do estudo da realidade, a vaca indo para o brejo, mas, ao mesmo tempo, você via aquela onda de mobilização, de organização, que não tinha como gerar um otimismo da ação, né, do engajamento, etc. Olha, você acertou em cheio. Isso é o que eu me dizia o tempo todo. Eu não fui militante, eu apoiava, enfim, votava, sim. Era um militante assim, tipo, militante que a gente entendia militante não é aquele, digamos, profissional, mas você se inscreve num partido, vota naquele partido, assim por diante. Nesse sentido, para continuar a sua vida acadêmica mais ou menos separada. Mas era a frase que eu me dizia... Sim, mas era a frase que eu me dizia... A Escola Nacional Florestan Fernandes deve muito às suas iniciativas. Não, imagina, faz parte da minha modesto radicalismo de classe média. Então, onde é que se exprime esse modesto radicalismo de classe média? Como professor. Então, eu fui para a Escola Florestan Fernandes porque era uma escola. E fui para colaborar na organização de uma escola de quadros para o MST. Isso era fora de questão, isso não jamais poderia ser posto em dúvida, sobretudo porque eu sou professor. Mas, então, a frase do Gramsci, acho que eu devia dizer em N variantes, umas 10 vezes por dia. Eu vou funcionar, eu vou operar, eu vou pensar, eu vou escrever, eu vou dar aula, como se isso fosse possível, mas eu sei que não é mais possível.
É a moral kantiana. Eu vou funcionar como se isso pudesse acontecer, mas eu sei que não vai acontecer. Eu sei que não deu merda, acabou. Aquele projeto formulado há 200 anos atrás deu merda. Não deu porque o capitalismo deu um chega para lá e nos colocou numa outra situação que nós vamos ter que repensar tudo. Mas, por outro lado, eu tenho que atuar como se fosse possível. Não posso deixar de atuar como se fosse possível. Então, o pessoal da direção do MST me procura e fala, olha, vem cá, eu estava lendo uns alemães ontem, dizendo, isso acabou, não dá mais, vamos desistir, podem fechar essa escola. É uma situação esquizofrênica mesmo. Não tem como. Você tem. Aí, bom, a fórmula do Gramsci é apenas uma fórmula. É apenas uma fórmula. Se ele levasse o pessimismo da razão até as últimas consequências, ele anulava o otimismo da vontade e vice-versa. E vice-versa. Então, foi uma solução de compromisso que ele adotou para ele mesmo. E escrevendo isso na cadeia já. E Mussolini triunfante. Então, é bom a gente ponderar, isso ajuda, e a gente não viveria sem isso. Eu tenho certeza que se fizessem um corte, né? Agora se faz cortes, né, da internet, dos programas, né? Se fizesse corte dos últimos 5 minutos dessa entrevista, desse diálogo, a ideia do Paulo Arantes como um pessimista catastrofista, essa imagem sairia muito arranhada, né? Que, na verdade, o que se revela aqui é exatamente alguém que tem que, por profissão de fé, pela profissão, né, professoral, de pesquisador, não há como não reconhecer, né, as dificuldades estruturais, né, impostas pelo modo de produção capitalista, mas que não vem como se retirar do engajamento, né, da necessidade de se manter sempre engajado, mobilizado, né, em favor da transformação, é o que nos resta, né, Paulo? Olha, não só a frase do Gramsci era uma espécie de mantra para nos manter de pé, nos anos, veja só, ainda estou no fim dos anos 80, virado para os anos 90, tem muita coisa pela frente ainda. Bom, como também o renegado Bernstein, que era, inclusive, a favor da colonização na Alemanha. O cara era fogo. Mas quando ele dizia, olha, ele dizia o seguinte, a meta não é nada, o que importa é o movimento é tudo. Basicamente, era isso que o revolucionário Gramsci estava dizendo. Era basicamente isso. O Gramsci já tinha caído a ficha que, por isso que ele mudou a estratégia da guerra de movimento para a guerra de posição. A casa-mata da burguesia não vai cair como caiu o Palácio de Inverno na futura União Soviética. Aqui é diferente. Aqui é diferente, a estratégia é outra, passa para a ideia de hegemonia e por aí vai e tal. Então, ele já está dizendo, olha, meia vaca já foi para o brejo. O Bernstein já desistiu. Ele constatou, ele não era burro. Podia ser renegado, mas burro ele não era. Ele dizia o seguinte, quanto mais força a classe operária organizada tem nos países europeus centrais, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, mais poder social ela tem. E nós queremos transformar esse poder social em poder político, no parlamento, construindo um partido de massa. Com isso, nós vamos satisfazer os anseios da classe operária de não ser explorada e viver melhor. Revolução, você pode acreditar em Deus, paraíso, o que você quiser, é um problema moral seu. A meta é o horizonte. Quanto mais a gente se aproxima, mais se afasta. O que importa é o passo a passo diário que você dá. Esse passo a passo diário que eu dou, eu vejo que tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como na França, como na Alemanha, está, como nós diríamos hoje, na linguagem horrível de hoje, empoderando a classe operária. Por que eu vou jogar isso no lixo e fazer a aposta louca que o Lenin fez naquele momento? Não vou. Então, você vê, todos nós, num certo sentido, somos gramscianos, no sentido que eu interpretei agora, bernsteiniano, no sentido que eu e dizendo o seguinte, olha, até o Antônio Cândido falava isso, em público. Ele dizia assim, o socialismo, veja só como é que era a nossa esquizofrenia. O socialismo, só que ele acreditava nisso por inteiro, o socialismo é uma causa vencedora, já dizia ele. Por quê? Porque o socialismo, ao conscientizar a classe dos expoliados, dos despossuídos, brecou
a máquina infernal do capitalismo, porque entregue a si mesmo, o capitalismo restaura a escravidão como mercadoria, como já fizeram no sistema colonial, que não é a escravidão antiga, é outra coisa. Então, o socialismo, detendo essa máquina infernal, conseguindo detê-la por um momento, já é vencedor, dizia ele. Portanto, a meta não vem ao caso. O que vem ao caso é um movimento. Esse movimento faz com que nós consigamos deter esse movimento inexorável, assim, esse impulso inexorável do capitalismo para barbarizar, para destruir a sociedade. Coisa que depois ele não conhecia, mas foi o que o Karl Polanyi disse. Só que ele acreditou na grande transformação que não aconteceu. Agora eu preciso terminar o meu raciocínio para dizer o seguinte, porque você me perguntou, depois dos anos 90, depois a era dourada, os nossos 20 anos gloriosos, assim como os europeus tiveram os 30 anos gloriosos do pós-guerra, nós tivemos os nossos supostos 20 gloriosos de 94 até 2014. Esse é o mito fundador atualmente da nossa nostalgia, do qual estamos fazendo luto, mas é um mito. Bom, então, a ficha, aí no meu caso, falando da minha própria esquizofrenia, a ficha começou a cair na virada dos 80 para 90, quando aconteceu? Primeiro, ficou claro, com o fim da União Soviética, que a famosa reestruturação produtiva tinha derrubado o movimento antissistêmico na direção do desenvolvimento. Como diria o Wallerstein, que eu já citei 2 vezes, vamos dizer que eu sou Wallerstein, não sou, não. Como diria o Wallerstein, a estratégia dos 2 passos, que vai da Revolução Francesa à Revolução Russa, fracassou. Pessoal, temos que pensar em outra. Esse é o recado do Wallerstein. A estratégia dos 2 passos conseguir ir no quê? Conquistar o poder, seja a maneira soviética, seja a maneira indireta, via prussiana, Revolução Passiva, assim por diante, e depois transformar a sociedade. Diz Wallerstein, isso não deu certo. Por uma razão muito simples, porque esse poder faz parte de um sistema interestatal, de estados em competição, de jurisdições políticas territoriais em competição. Uma vez conquistado o poder num país, você vai se comportar como classe dominante. Não deu outra. Em todos os lugares. A desgraça soviética foi o fato de o Partido Bolchevique ter se comportado como classe dominante. Aí entram razões de Estado. E as razões de Estado não têm nada a ver com revolução, socialismo, emancipação, o diabo a 4. Bom, quando chegou na virada dos anos 80 para os anos 90, com a reestruturação produtiva, a música que vinha do lado direito já ficou mais baixo do que a música que vinha do lado esquerdo, porque tinha acontecido o fim da União Soviética, reestruturação produtiva, portanto, o encolhimento político, social, demográfico da classe trabalhadora no mundo inteiro. Vamos deixar, por enquanto, a China de lado, que vai dar outra reviravolta que precisa ser pensada. Bom, quando isso acontece também uma outra coisa, isto é, não só a burguesia novamente sai do armário com o Collor, disposta a qualquer coisa. Só defenestraram o Collor porque o Collor estava se tornando disfuncional. Mas, novamente, elas vão afundar o país para não entregar nem os dedos, nem os anéis, nem porra nenhuma. Então, já estava, naquele momento, na virada dos anos 80, quando vem a eleição do Collor, e mesmo com o crescimento ainda do PT, do MST, da CUT, todas as associações de massa, todos os novos movimentos sociais, nós já estávamos começando a perceber que aquilo era não era uma fachada deliberada, mas era uma aparência a qual não correspondia mais nenhum conteúdo. A sociedade salarial, que estava no impulso de origem de formação do PT, e, portanto, formar uma sociedade de classes, tripartite, com Estado, empresários e classe trabalhadora organizada, que se montam um modelo redistributivo equitativo, não tinha mais chão para prosperar, porque o capitalismo já tinha puxado esse chão. Como é que você vai convencer um partido que estava ganhando uma eleição atrás da outra, que ele estava ganhando eleição uma atrás da outra numa pista que não existia mais? Aí, digamos, o pessimismo da razão começa, ele não aumenta, mas não arrefece o otimismo da vontade. Nós continuamos a votar no PT de 4 em 4 anos, fazer campanha, simplesmente acreditar como se isso fosse possível, quando já não era mais possível. E aí não vimos o essencial, que é o essencial do meu argumento, da minha reconstituição. Já nos anos 90, quando começa com o FHC e se confirma com o primeiro Lula, começa a haver uma alternância num modelo único.
É difícil dizer isso. Para um militante, que se trata de um modelo só, cujas elites, dirigentes políticas se alternam de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos com a invenção do FHC da reeleição, que foi um golpe. Né? No meio do mandato ele inventa a reeleição. Mas, enfim, o outro lado também aceitou, é bom para nós também. Então, quando chegar a nossa vez, vai ter várias reeleições sucessivas, aí põe a Dilma, depois volta o Lula e assim por diante. Bom, quando começa isso, ninguém percebeu que aquela fachada de partido de massa, de governo democrático popular participativo, era apenas uma fachada, não de má fé, não que as pessoas quisessem enganar os outros. Era uma ilusão necessária no sentido marxista, mais, porque não tinha nada por trás. Não tinha por trás o que era? Era a gestão de populações definitivamente precarizadas, descartadas e matáveis, porque as chacinas começou com foi a democracia que começou a chacinar no Brasil, logo depois no fim da ditadura. A era das chacinas nas grandes periferias do Brasil não estou dizendo que a democracia seja chacinadora, mas ela é contemporânea da democracia, porque já tinha uma população inintegrável e inadministrável. Da mesma forma, Paulo, da mesma forma que a política de encarceramento em massa, né? Encarceramento em massa é a mesma política. Política social e política de encarceramento em massa, política de empreendedorismo popular, encarceramento em massa e chacina são complementares, é a mesma política. Nós temos uma população para a qual o capitalismo não tem mais resposta. Ora, aconteceu que, primeiro com o FHC, depois com Lula 1, 2 e Dilma 1, seguindo recomendações de quem? Do Banco Mundial. Já tinha percebido isso, que quais são as novas políticas que têm que ser focalizadas, políticas de públicos-alvos, assim por diante. Começa a se fazer uma administração dessa população descartável, dispensável, que não tem valor econômico, que não tem interesse econômico. Então, ao mesmo tempo que aumentava a participação democrática, a sociedade civil se organizava, tinha voz no capítulo, multiplicava-se os jornais, os canais de comunicação, todo mundo protestava, dizia o que pensava, na maior liberdade. Não tinha base material para que isso se solidificasse. Na verdade, estavam se administrando a pobreza, estavam se administrando uma pobreza estrutural, que depois chegou na fome, aí apareceu Betinho e companhia, depois chegou no terceiro setor. Então, esses 20 anos gloriosos foram 20 anos de boa administração da pobreza, mais ou menos mambeme, porque era feito por banqueiros e capitalistas, no caso do FHC, e muito bem feita pelo PT. Só que o PT cometeu esse erro capital, mas ele não podia deixar, não. Ele fazia uma coisa e dizia que estava fazendo outra coisa, que estava avançando, que era uma etapa na direção do socialismo, que era política social, que era a construção de um Estado social, quando ele estava administrando os danos que esse mesmo capitalismo, que o havia inviabilizado pela base, produzia. Ele estava enxugando gelo, achando que estava progredindo. É claro que, se você for medir para os critérios de hoje ou de antes da ditadura, é claro que houve ganhos, não tem dúvida, mas houve mais ganhos para o capital do que para os outros. Mas isso não vem ao caso. Então, tem a universidade, tem o SUS, tudo que foi imaginado, que, de certa maneira, poderia acontecer depois de 88, da Constituição, de certa maneira, aconteceu, mas aconteceu de uma maneira capenga e nós varremos para debaixo do tapete. E cada vez mais digamos, a situação se degradava, as pessoas morriam em corredor de hospital, o transporte era uma loucura. Os baixos salários, a generalidade, metade da população com baixo salário. Não é possível, isso não é sociedade salarial. Então, os programas paliativos do PT enganavam a ele mesmo, o PT que dizia que estava fazendo outra coisa. Se o outro lado voltar, será a barbárie, será o retrocesso, assim por diante, quando era a mesma política. Só que o PT tinha a vantagem de fazer melhor. Você, evidentemente, se lembra das inúmeras vezes que o Chico de Oliveira falava que o problema do PT não é ser um partido reformista, mas sim de não executar, não implementar as reformas necessárias que o Brasil precisava. Quer dizer, essa provocação feita pelo Chico de Oliveira, na verdade, não trazia em si o reconhecimento de que o limite histórico, com base na tua argumentação, o limite histórico de governos petistas era, na verdade, um conjunto de políticas de redução de danos.
Era. Bateu nesse limite, bateu no teto em 13. Quando bateu no teto, acabou o dinheiro, bateu no teto, acabou, desmoronou. Tem várias, tá? Muita coisa a contar a esse respeito. Mas, veja só, mesmo o Chico, quando o Chico disse isso, o PT abdicou de fazer as reformas e assim por diante, o Chico ainda mantinha a ilusão pré-64, a ilusão dos anos 80, que era da construção nacional possível, mesmo que o pessimismo da razão dele já tivesse chegado ao limite. Não dá mais, tanto é que ele inventou o termo ornitorrinco para dizer isso é um país impossível, para qualquer lado. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isto é, mesmo que caísse a ficha, fosse iluminado pelo Espírito Santo, a direção nacional do PT, e assim por diante, resolvessem, olha, pessoal, vamos, malgrado a famosa correlação de forças nos ser desfavorável, vamos dar um impulso voluntarista e assim por diante, vamos fazer reforma urbana, vamos fazer reforma agrária, todo o poder ao MST, assim por diante, não ficaria 48 horas no poder. Isso é óbvio. O Chico sabia disso. Quando ele falava que tinha a desistência histórica, começou em 64, essa desistência histórica se repetiu com o FHC, de caso pensado, e se repetiu de maneira enrustida pelo PT, que não podia confessar, que estava simplesmente reduzindo danos. E olhe lá, porque ao mesmo tempo ele estava aumentando os danos com os megaprojetos, com o meio ambiente, o descaso com o meio ambiente, assim, e mil coisas. Não dá nem para conversar, para começar. Então, veja só, já nos anos 90, a ilusão de que nós poderíamos chegar lá e essa convergência era possível, que era reforçada pela ilusão chinesa. Nós achávamos que o modelo chinês era replicável. É uma loucura. Só pensar nisso é uma loucura. Mas, enfim, nesses anos 90, mesmo assim, quanto mais se avançava, quanto mais o PT ganhava eleições, quanto mais os programas sociais do PT aliviavam a desgraça popular. Isso é verdade, aliviavam a desgraça popular, certo tempo. Mas estavam apenas aliviar a desgraça popular não é progresso. Aliviar a desgraça popular é o que se você faz numa UTI, num setor de emergência de um hospital, ponto. Mas mesmo assim, em que você pensava em estar por cima, aliviando a desgraça e governando democraticamente, você esquecia que a periferia brasileira, nas grandes cidades já dos anos 80 e anos 90, está vivendo uma situação de guerra. Era uma situação de guerra e de genocídio, já estava acontecendo nos 20 anos dourados e encarceramento em massa. Então você não olhava para isso e, portanto, achar, não, mas essa revolução democrática que nós estamos promovendo e assim por diante, com as políticas focalizadas, empreendedorismo, blá, 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 inclusão social, elas vão chegar na periferia. Sem saber que a periferia não estava nem aí para isso, nem sabia da existência, não estava nem aí para isso, estava se matando, sendo morta. Então e é isso que venceu hoje, isso que está comendo hoje. Bom, já nos anos 90, essa ilusão era difícil de manter. Aí nós começamos a tirar um pouco, eu no meu caso, tirar, mas eu até dos anos 2000, no início dos anos 2000, eu estava lá na Escola Nacional colaborando, sabendo que estava enxugando gelo, mas a minha satisfação de professor era poder conversar com as pessoas e conversa razoável, inteligente, assim por diante, imaginando, você nunca perde isso, imaginando que uma vez aqueles camponeses com quem você conversava, dava aula, explicava as coisas, poderiam dar a volta por cima e um dia um milagre acontecer. Isso a gente... Em novembro de 2018, você dá uma entrevista ao Brasil de Fato, afirmando que teria havido, abre aspas, um renascimento da política no Brasil, fecha aspas. E logo a seguir, você diz que o cenário do país, a partir dos protestos de junho de 2013, é um cenário de ingovernabilidade e que, na verdade, o renascimento da política no Brasil teria sido obra não das esquerdas, mas sim das direitas, especialmente dessas forças bolsonaristas de extrema-direita. Né? Passados 3 anos dessa entrevista, parece-me que a tua resposta continua não apenas atual, mas também potencializada. Quer dizer, houve uma potencialização desse cenário que você descreve em novembro de 2018.
Você consegue observar algum cenário em que as esquerdas, e eu falo esquerdas no sentido muito amplo, né? Esquerdas políticas, partidárias, esquerdas sociais nos movimentos, você consegue vislumbrar algum cenário em que o renascimento da política não seja mais obra dessas forças de direita, mas sim dessas forças contra-hegemônicas? A minha pergunta não, digamos, não dá um passo sucessivo, né, da possibilidade, quanto à possibilidade de construção de um governo, de uma sucessão de governos que consiga implementar reformas. Eu estou pensando num momento anterior, um momento prévio, que pode ser traduzido da seguinte maneira: é possível enfrentar o bolsonarismo, Bolsonaro e o bolsonarismo, voltar a enfrentá-lo na luta política? Se eu falar o que eu penso agora, eu acho que as pessoas depois da pandemia não vão nem me convidar para jantar, nem me vão dar nem bom dia. Olha, eu vou responder. Se me dando tempo, eu vou responder. Mas eu começo por uma brincadeira de um general, só que com um sinal trocado. Está no jornal, dispersa uma matéria qualquer, 20 dias atrás, um mês atrás, mais uma vez vai lá um repórter, um jornalista tarimbado, conversar com as suas fontes militares, com o general esse, general aquele, pergunta para o general, essas perguntas que você faz, vocês vão dar um golpe? Vocês aceitam qualquer resultado das eleições no ano que vem? Aí o general disse o seguinte: eu não vou ficar se enrolando, dizendo não, a Constituição isso, a Constituição aquela, a pátria, a democracia, eu não vou ficar te enrolando. Faça um exercício mental, que eu já fiz. Eu acho que meus pares mais esclarecidos já fizeram. Pense o seguinte: vamos dar um golpe, sim. Está planejado, vamos dar um golpe, vamos fechar o parlamento, recalchutar o parlamento, recalchutar o STF, enfim, é um golpe clássico. E agora nós pensamos o seguinte, eu penso o seguinte: dado o golpe, coisa mais fácil do mundo. O cara que, o energúmeno que falou no cabo e num soldado basta isso, estava certo. É como roubar sorvete de uma criança. Dado o golpe, o que nós fazemos no dia seguinte, meu senhor? Já pensou? O que nós fazemos no dia seguinte? Damos o golpe, é a coisa mais fácil do mundo. O que a gente faz no dia seguinte? Portanto, não vamos dar. Essa é a resposta que eu tenho que te dar. Não. Para nós é impensável que o day after de um golpe. O golpe é a coisa mais fácil do mundo. Está tudo a nosso favor aqui. Milico, polícia, governadores, corruptos, tudo. O que nós fazemos depois? O que nós fazemos depois? E em 64 eles mais ou menos sabiam, mas não deu certo. Então, eu te devolvo da seguinte maneira: o que eu penso quando me põe esse problema é o seguinte: tudo bem, mantidas as atuais condições de pressão e temperatura, com as pesquisas eleitorais fotografando razoavelmente as tendências, o Bolsonaro já afundando ainda mais, Febraban isso, agronegócio aquilo, o Lula ganha. O Lula ganha a eleição. Ganha a eleição. O que ele vai fazer no dia seguinte? O que ele vai fazer no dia seguinte? Vai aumentar o salário mínimo? O que ele vai fazer? Ele vai primeiro começar a negociar com os militares, dizendo o seguinte: olha, vocês têm 6 mil cargos no governo, né? Eu vou ficar 4 anos, não vou me reeleger, porque já estou ficando velhinho, mas possivelmente vem um outro governo. Vocês vão começar a se retirar homeopaticamente, sai um por mês, sem traumas, vocês perdem a boquinha. Então, já no primeiro arrego, para poder governar. Segundo, ele vai chamar Pacheco, Lira, companhia, e Ciro Nogueira, e vem cá, pessoal, olha, eu não vou cometer as mesmas bobagens que eu fiz e comprar uma bancada com dinheiro desviado daqui e de lá, não vou fazer isso. Vamos arrumar um novo modelo de negócio. Portanto, ele vai abraçar o Centrão, não tem maioria para fazer porra nenhuma. Segundo,
Ele tem a polícia em pé de guerra contra ele, obedecendo mais ou menos os governadores. E as periferias sendo chacinadas diariamente. Emprego, 15 milhões de emprego ele não inventa em um mandato, nem a forma. Ele pode melhorar com o know-how que tem um pouquinho Bolsa Família, mas o país está quebrado. Então, perguntamos o seguinte, qual é a alternativa? Não a alternativa já é uma falsa questão. O que é o dia seguinte de uma vitória que nós vamos chamar por inércia popular em outubro do ano que vem? Já em condições deterioradas, com um país já detonado, 20 e poucos anos depois da primeira vitória do Lula em 2002. Então, esse é o exercício de imaginação que nós temos que fazer. É claro que cada um na sua casa que pense 10 minutos sobre o day after de uma vitória popular, ficaria imobilizado, mas nós não ficamos imobilizados. Vamos manifestar, eu vou nos comícios, eu vou votar, eu vou fazer campanha, eu vou participar, eu vou falar, é isso, temos que acabar, é a barbárie, assim por diante, temos que voltar, tem a cultura, tem o meio ambiente, tem os hospitais, tem o transporte, tem a moradia, tarará, 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 tarará. Essa conversa, traduzida em números, que vai dominar a campanha, o povão nem presta atenção há 20 anos. Porque há 20 anos só se fez isso, gestão. A extrema-direita que entrou em cena derrubou essa prateleira de cristais e entrou com a política como luta. Luta para ganhar a alma das pessoas. E luta implica em eliminação do inimigo. Tem inimigo. É guerra social. Eles entraram com isso e não vão embora. Mesmo que o Bolsonaro seja derrotado, eles não vão embora. E a esquerda não sabe mais, perdeu a memória do que seja outra coisa que não seja gestão de um centro comum, compartilhado pelo centro-direita e pela centro-esquerda, com alternância de poder e assim por diante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A vitória, a irrupção da direita, mesmo que perca as eleições, que é bem provável, não vai embora. Mudou os termos da luta. E nós não sabemos o que vem pela frente. É isso. A única coisa que eu sei é que um país em decomposição, por definição, é ingovernável. O país que o Lula pegou em 2002, 2003, era um país que já tinha a moldura da gestão das populações descartáveis encaminhadas pelas privatizações e assim por diante. Tinha dinheiro, tinha saldo em caixa. Depois veio o boom das commodities. Paulo, a extrema-direita percebeu antes que a esquerda que a política é a continuação da guerra por outros meios, como dizia Foucault, contrariando von Clausewitz? Percebeu porque a esquerda estava desdentada, a esquerda achou que bastava ganhar eleições. E no caso do PT, ganhar eleições, e cada vez que ganhava eleições, ficava mais forte, porque fazia políticas de transferência direta, de cash, eficientes. Não que isso fosse apenas um programa eleitoral, não, era o que era para fazer, e fizeram o certo, não tinha outra coisa a fazer, senão era morte, era jogar no mar, 1/3 do país, né? É impossível. Nenhuma pessoa civilizada faria isso. Então, como a direita não tem nenhum compromisso, com a ideologia, com a ilusão de que o capitalismo funciona de alguma coisa, de que o capitalismo gera democracia, para eles isso é conversa fiada. Por isso que os nazistas na Alemanha ganharam de roldão e conquistaram a classe operária, porque também estavam dizendo aquilo que os outros lados não tinham condições de dizer, que era conversa fiada. Os valores universais da democracia estavam embutidos no capitalismo, é conversa fiada. Então, eles sabem que é conversa fiada, não existe crescimento econômico com inclusão social, e, portanto, alguém está enganando alguém, mas a nós não. Então, nós vamos a nossa rapadura primeiro, e vamos tirar os outros do caminho, e, portanto, isso implica em luta. Isso implica em dizer as coisas tais como elas são. Vocês são enganadores, vocês estão nos enganando. A história de desenvolvimento social com inclusão, desenvolvimento com inclusão social é uma conversa fiada, é fila em guichê. É fila em guichê para distribuir coisas, não é? E, portanto, como isso não dá para todo mundo, nós vamos dar um chega para lá. E só vai dar para quem? Para os cidadãos de bem. Portanto, nós vamos fazer uma limpeza dos supérfluos, em nome dos cidadãos de bem. Portanto, é guerra. Uma vez que imposto isso, eles podem falar
proceder e fazer barbaridades, elas estão se lixando. Para um diplomata bolsonarista, ser considerado pária pela comunidade internacional, eles estão cagando e andando. Isso não significa nada. Não significa nada. O nosso projeto é outro. Bom, aí nós já entramos, começar a caracterizar o que é o projeto de poder do bolsonarismo. Mas ele é tal que obriga o que sobrou da esquerda, o que a quem se pensa de esquerda, quem se contrapõe a isso, a repensar completamente tudo. E a repensar sem ter repertório. Sem ter repertório. Isso... Eu não posso fazer uma campanha dizendo que eu vou fazer tudo direitinho, vou reabrir as universidades, política de cotas, o SUS vai funcionar e assim por diante. Não, porque isso é dito há 30 anos e as pessoas estão morrendo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a direita, como a direita é cínica, a direita percebeu que isso é uma coisa vazia. Porque a esquerda sempre disse o seguinte: há uma tradição progressista que vai do liberalismo ao socialismo. O socialismo nada mais é, isso está lá no manifesto. O socialismo nada mais é do que a realização daquilo que o liberalismo promete, mas não entrega. Nós vamos entregar. E, portanto, nós vamos realizar a verdade universal dos direitos humanos, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que foi prometido lá pela Revolução Francesa, mas não entregaram. Faltou o complemento social. Então, há uma continuidade entre o liberalismo e o socialismo. Portanto, nós podemos fazer uma frente progressista contra o nazismo, por exemplo. Fizemos, porque há essa continuidade. Há uma linguagem comum. A extrema-direita corta esse vínculo entre a linguagem comum. A extrema-direita entra em campo para dizer não existe nada em comum entre você, ou o comum para o mal. Há uma enganação. A sociedade só funciona com relações de poder em que quem tem mais poder manda. Seja o homem em casa, seja o policial na rua, seja o ministro corrupto, seja o general e assim por diante. É um empoderamento daquilo que vocês consideravam, como diz o Feltran, a jagunçagem. É isso que nós temos que vocês têm que entender. Então, o bom mocismo, o progressismo acabou, porque era uma enganação. A gente pensa um pouquinho, pomba, mas isso que a esquerda devia ter feito há uns 40, 50, 60 anos atrás. Paulo, eu tenho uma última pergunta e é, na verdade, não, mas você acha que se eu falasse isso em voz alta, eu posso sair na rua sem mudar de calçada quando encontrar meus amigos? Tenho que mudar de calçada. Uma última pergunta que é, na verdade, a continuação, os desdobramentos disso que você acabou de dizer. Né? Você, na recém-publicada revista Cult, né? Um dossiê que foi dedicado a você, a tua obra, né? Há uma entrevista e na última pergunta, na última resposta da entrevista, você afirma que, abre aspas, se vamos falar seriamente de revolução socialista, ela é violência pura, fecha aspas. Bom, antes de mais nada, isso me lembra a polêmica entre Benjamin e Carl Schmitt, né, sobre a violência, Carl Schmitt defendendo a introdução no corpo das leis da violência, enquanto Benjamin defendendo a violência revolucionária. Né? Como violência pura. Como violência pura, exatamente. Só que, né, você, logo em seguida, a gente não consegue ler, não consegue ver a tua cara no momento em que afirmou isso, mas você afirma que só não me chamem para ser ideólogo do regime. Bom, na verdade, a minha pergunta é muito mais fazendo a divulgação necessária da revista, né, do dossiê que foi feito, né, sobre você, sobre a tua obra. Na verdade, a minha pergunta é a seguinte: tendo em vista essa tua afirmação, né, de que se vamos falar seriamente de revolução e socialismo, ela é violência pura, qual é o papel do intelectual? E aqui eu estou pensando em intelectual mais propriamente no sentido gramsciano, né, do que a inteligência acadêmica, a intelectualidade acadêmica, né,
Mas qual é o papel do intelectual que insiste em se orientar pela tese 11 de Marx contra Feuerbach? Bom, transformar o mundo. Bom, como eu sou, digamos, nós voltamos à nossa esquizofrenia constitutiva de um intelectual na periferia. Por um lado, a sua inteligência diz que os jogos estão feitos, the game is over, e por outro lado, a sua vontade, o seu coração à esquerda diz é preciso lutar até o fim, mesmo que seja uma luta vã. Na verdade, essa minha butada, essa bravata final da entrevista, as pessoas ficam chocadas, mas não perceberam que é um subterfúgio. Eu estou dizendo coisas muito piores e, ao mesmo tempo, procurando um esconderijo para mim mesmo. Primeiro, falar em Revolução Socialista hoje eu já acho uma coisa um pouco quimérica. No socialismo, nós vamos ter, possivelmente, muita violência pela frente, além da atual. Eu estou dizendo o seguinte, eu não quero ser ideólogo, não me chamo para ser ideólogo, porque eu não acredito. Eu estarei do lado de vocês, mas eu não acredito em nada disso. Então, me deixem em paz, me deixem em uma escola em que eu vou ensinar coisas, ou vou comentar textos clássicos do tempo que a humanidade ainda era humanidade, com pessoas que possivelmente irão sobreviver, vão morrer daqui a pouco. Então, é isso que eu estou dizendo. Me deixem fora da carnificina. Me deixem fora da carnificina e não me peçam para justificá-la, embora eu esteja do lado de vocês. Veja só que posição horrível. E, por outro lado, procuram um refúgio, que é o refúgio do ensino. O refúgio do ensino, isso é, o ensino, digamos, o mais socrático possível, aberto, conversando, dialogando, enfim, mostrando os papiros da civilização antiga para aqueles que vão mergulhar nas trevas e por aí afora. Veja só, e eu já estou dizendo isso imaginando uma revolução socialista. Revolução socialista hoje, o que significa uma reviravolta anti-Bolsonaro? Que não seja nota de repúdio e manifestação corajosa. Tem que pegar o touro na unha. Eles não vão fazer cócegas na gente, não vão nos servir o chá das 5. Vai ter tiro, vai ter violência. E vai ter, não para usar uma palavra tabu, vai ter gente com as costas na parede sendo fuzilada. Não tem como. Veja só, é ou não é? Estamos falando sério ou não estamos falando sério? Os caras estão preparando um banho de sangue. Esse banho de sangue já ocorre há 40 anos nas periferias brasileiras, e nós estamos achando que vamos civilizá-las ainda, exportando cidadania fabricada em escritórios em Brasília. Então, qual será a resposta desse banho de sangue ao banho de sangue que já está programado e que já corre há tanto tempo na periferia? Uma carnificina. Não tem como. Você está disposto a pegar um fuzil e fuzilar a gente? Pelo simples fato de ser um fascista ignominioso que cometeu crimes? Ou você vai para um tribunal com direito à defesa, garantistas e por diante? Como é que vai ser? Como é que você imagina dar a volta por cima quando vê uma massa disposta? Basta um tiro no Brasil atualmente. Basta um tiro. Se no 7 de setembro acontecer um tiro, alguém dá um tiro, puxar uma arma, mesmo que seja para comemorar, por euforia, dar um tiro no meio da Paulista, metade do povo que está ali está armado e começa a procurar e sai tiro. Você imagina o que vem depois? Imagina, isso é possível sim imaginar. Isso é possível imaginar. Então, imaginando um troço desse, uma reação de verdade, um chega para lá na extrema-direita no Brasil, não pode ser um chá das 5. E você, quando esse chega para lá acontecer, é claro que eu vou estar do lado do chega para lá, óbvio. E chegar para lá vai acontecer bobagem. Não tem, a menos que a gente volte para a conversinha de Centrão, PP, por aí vai. Não é isso que nós estamos falando sério. É claro, quando eu fiz essa butada, quando eu fiz essa bravata, na verdade é uma bravata, eu estava pensando coisas antigas. Se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse russo e fosse, por exemplo, o sobrinho do Vitor Serge, quando ele presenciou a catástrofe de Kronstadt. Ele disse, eu apoiei porque uma situação era desesperadora. Se o bolchevismo cedesse naquele momento, a revolução estava acabada. Eu ainda achava que havia uma chance, mas essa chance foi bárbara. E se eu fosse o sobrinho do Vitor Serge, o que eu pediria? Falando russo fluentemente, me designe para um posto de diretor do ginásio estadual na província lá depois dos Ural, lá
depois dos Urais, perto da Sibéria, que eu vou ficar lá o resto da vida ensinando latim ou grego, ou literatura francesa para os degredados, qualquer coisa assim. Agora era o que tinha a fazer. É o que tinha a fazer. Então, não me peçam para justificar o injustificável, a não ser que seja realpolitik. Seja realpolitik. Isso não vai acontecer. Não vai haver um Buta com chavão. Então, essa minha resposta, que não é uma resposta bravata, é dizer o seguinte: é uma confissão de impotência. Eu vou estar do lado de uma coisa que eu não controlo, embora eu esteja apoiando, e que vai ser violenta. Pense um pouquinho nos Estados Unidos. O que seria uma reviravolta social nos Estados Unidos que não fosse apenas votar no Bernie Sanders? Pensa no que não foi resolvido na Guerra Civil Americana até hoje. As pendências que ficaram da Guerra Civil estão lá, todas lá. As pendências que ficaram do movimento dos direitos civis, as pendências que ficaram da Guerra do Vietnã e dos protestos de 68 e assim por diante. O que vai acontecer lá? Uma reviravolta. Tem riots, tem motins semanais. Basta um policial descer o braço em alguém, tem motim. E vai ficar assim eternamente. Você imagina se esses motins, digamos, se coalescem, o que vai ser? Violência. Violência e política nos Estados Unidos são sinônimos, desde sempre. Desde sempre. O que os negros vão fazer com um suprematista branco que é linchador, vem de uma família linchadora? Não tem outra solução. Não tem outra solução. Nesses momentos, a situação limite de tal gravidade que eu apenas formulei um subterfúgio. O Adorno, por exemplo, que é um professor, um mandarim alemão, que, enfim, jogou a toalha no momento certo e se limitou a fazer conferências radiofônicas tentando desnazificar uma futura Alemanha que se renazificasse. Está acontecendo agora. Ele disse o seguinte: se eu tivesse algum poder, ele está nos Estados Unidos, ele diz isso nas Minas Muralha, se eu tivesse algum poder político de Estado, que estivesse na Alemanha nesse momento, 45, quando a guerra terminou, eu não sou a favor de julgamento de Nuremberg, eu não sou a favor de julgamento de nenhum criminoso nazista, ou de nenhum colaboracionista do nazismo na Europa ocupada pelos nazistas que pintaram e bordaram o 7. Porque se nós começarmos a julgar e avaliar os prós e os contras, nós seremos cúmplices da coisa horrorosa que aconteceu. Então, eu sou a favor que se fuzile sumariamente. Olha só, o Adorno, hein? Carequinha, baixinho, pacífico, que usava gravata borboleta. Eu sou a favor que se fuzile sumariamente todos os nazistas, sem julgamento. Eles estão no nível do impensável, não há como ponderar, calibrar a pena, fazer dosimetria no Supremo Tribunal Federal, para dizer o que você faz com um cara da SS. Se for fuzilar, portanto, a reviravolta será violência pura, não tem outra. Se você começar a discursar a respeito dessa violência, você já entregou o ouro. É isso que ele está dizendo. Eu amplifiquei isso e arrumei um subterfúgio para mim. Eu quero ser professor, porque eu não quero, no fundo, eu não quero sujar as minhas mãos, nem na violência e nem no pior ainda, justificar essa violência como ideólogo. Aí é horror. Aí é abdicação mental. Não quero fazer as duas coisas. Mas eu já abdiquei me refugiando num grupo escolar. A verdade é essa. Eu apoio, mas não acredito. É isso. É a missa do ateu. Professor Paulo Eduardo Arantes, gostaria de confessar que das perguntas que eu havia elaborado, só consegui fazer 2. Faça as outras, meu tempo, eu disse minha tarde está disponível. A impressão é de que realmente agora percebo porque a entrevista dada para a revista Pult teve a duração de 7 horas, né? Nós ficaríamos aqui mais outras tantas horas fazendo questões que dizem respeito à Escola de Frankfurt, que dizem respeito a Walter Benjamin, que dizem respeito à interlocução com o Roberto Schwartz, entre tantas outras questões. Mas, infelizmente, o Trilhas da Democracia tem que ficar por aqui. Nós já são 2 horas de gravação e no início... 2 horas de gravação?
Nós havíamos combinado que seria apenas 1 hora e nós dobramos o tempo. Foi um imenso prazer. Gostaria de deixar registrado que das mais de quase 130 entrevistas que foram feitas nesses últimos 3 anos no Trilhas da Democracia, essa foi uma das entrevistas, se não há entrevista mais instigante e rica em termos de problematização. E a figura inicial, aquela imagem inicial do pessimista, catastrofista, ela, na verdade, deu espaço a um frankfurtiano que tem uma capacidade de dialogar, mostrando uma delicadeza tremenda para tratar de temas tão nefastos da nossa história e da história do capitalismo. Muito obrigado e tenho certeza que todos aqueles que acompanham o programa no YouTube, na TV aberta, na rádio, terão um enorme prazer em acompanhar essa entrevista. Grande abraço, muito obrigado, professor Paulo Eduardo Aranha. Eu que agradeço e fico contente. Posso dizer 2 palavrinhas? Por favor. Pelo atestado que você acaba de me passar. Você é a segunda pessoa que me passa esse atestado. Eu vou dizer qual é. Naquele caderno especial da CULT, tem um depoimento de um grande amigo meu, que também é um grande... eu sou carregador de piano. Ele foi um grande jogador de futebol, é da Baixada Santista, ele é de São Vicente, eu sou de Santos. É o José Miguel Wisnik. José Miguel Wisnik, nesse depoimento que ele deu para a revista CULT, ele dizia o seguinte: eu também achava o Paulo Arantes pessimista, catastrofista, melancólico e assim por diante. Enfim, aquele carimbo de sempre. Mas, com o andar da carruagem nesses últimos anos, eu acho que ele é apenas uma pessoa sensata. Você acaba de me passar esse segundo atestado, fico contente, eu vou pôr nos meus arquivos o meu segundo atestado de sensatez. Ele disse: José Miguel, é mera sensatez. Muito obrigado, Paulo. E o Trilhas volta na próxima semana, sempre em defesa da democracia, de uma democracia radical. Até lá.